Sim, tá chegando. Tá chegando? Tá. Só ajustar o tamanho da letra, né? Tá. Pronto. Deixa eu só abrir aqui a tela inteira. Pronto. Chegou aí? Chegou. Pronto. Então, é o seguinte. Vamos agora aprofundar, já que chegamos num consenso de que nós somos o princípio, o valor das relações representa o todo para melhor compreendermos a vida, que é o nosso maior desafio. Vamos agora juntos construir. Vocês estão vendo nessa tela aí toda lilás azulada? O desafio nosso, e nos próximos 15 minutos, vai ser preencher essa tela, e a gente já encerra em seguida, preenchê-la na totalidade. Pode ser? Os dedinhos? Vamos lá. Então, a grande síntese das relações, as relações são, portanto, o nosso foco, porque elas nos possibilitam ver o todo que somos e compreender tudo o que podemos fazer a partir de nós próprios. Aqui nós vamos estar diante de nós próprios no dia a dia do viver. Eis que toda relação, até que se prove o contrário, toda relação ela tem um princípio, ela tem um meio e ela tem um fim. Qual a primeira fase, o primeiro momento, o primeiro movimento de uma relação? A primeira fase, podemos dizer que é sempre um tipo de contato. Então, eu posso fazer um contato visual, eu estou olhando agora para vocês via uma câmera. Nós podemos fazer um contato físico, nós podemos fazer um contato auditivo, telepático. São tipos de contato. Eu estou em casa, toco o telefone, eu penso que é fulano, e olhe, quando eu atendo o telefone, é fulano, não é? Então, é um tipo de contato. Toda vez que nós estabelecemos contato com algo, com alguém, na sequência, vem um segundo nível, uma segunda fase da relação. E daí, sinta-se à vontade para entrar comigo. Quem quiser, abre o microfone, pergunta, interage no que for necessário, tá? Vou seguindo aqui. Então, a segunda fase da relação é sempre o sentir, porque ao fazer o contato, por exemplo, você fez o contato com um chamado telefônico e aí o telefone tocou, você sentiu algo dentro de você e ao sentir, você veio na sequência um nome. E aí você diz fulano. Fulano, você fez uso de um terceiro nível da relação, que é o pensar. Quando você pensa fulano, se Luiz atendesse uma ligação de Vitor, que os dois são amigos irmãos, eles iam, ao pensar, poxa, Vitor atendendo Luiz, ele vai desejar falar com Luiz. E ao desejar falar com Luiz, obviamente, isso dá prazer a ele, é bom falar com um amigo, com a pessoa que você gosta, tá? Mas também o contrário poderia acontecer. Exemplo, você faz o contato, sente, o telefone tocou, você sente que alguém, esse alguém tal é mesmo, quando você vai atender o telefone e você pensa, ai meu Deus, fulano. Você tem um problema para resolver com esse fulano. Um exemplo, tipo a ligação da TIM, a fatura. Aí você pensa, fatura, TIM. Aí você deseja desligar essa ligação. E isso também lhe dá prazer, porque você não quer mais falar com o pessoal que está cobrando da TIM, tá? Beleza. Agora, quando nós estamos nessa busca do prazer, a tendência é não querer pará-lo. E ao não querer pará-lo, ou seja, eternizar o prazer, nós entramos na dimensão da dor, invariavelmente. Porque não dá para eu ficar, mesmo gostando muito, eu, Vitor, gostando muito de falar com o Luiz, não dá para ficar a noite toda, outro dia todo falando. Vai dar algum tipo de dor, porque não vai dar atenção à esposa, não vai dar atenção aos cachorros, só Vitor tem 3 dentro de casa, não vai conseguir dar atenção ao trabalho, o que seja. Se for com a TIM, não vai adiantar eu querer esse prazer de não falar com a TIM a vida inteira, porque um dia eu vou ter que pagar a tal fatura da TIM, entende? Pronto. Enquanto o prazer é maior do que a dor, eu tendo a postergar, empurrar com a barriga e continuar fazendo o que eu faço, mesmo sabendo que está fora do equilíbrio. Mas chega uma hora que a dor é maior do que o prazer. E aí, quando a dor é maior do que o prazer,
vem uma última fase da relação, que não é difícil nós considerarmos, que é a reflexão. Portanto, inevitavelmente, todo momento que a dor é maior do que o prazer, eu sou levado, impulsionado pela própria lei natural a refletir. Por demais fantástico. Ou seja, nós nunca somos desistidos. Ninguém, assim, a nossa essência não desiste de nós, entende? Isso é até um alento. Só que o nosso plano, e isso, gente, esses 7 níveis aqui de uma relação serve para qualquer, eu posso encaixar aí qualquer exemplo, seja de um alimento, seja de uma aula, na relação com os meus alunos na sala de aula, seja no hábito que eu tenho pessoal. Eu tenho um amigo, ele já faleceu, inclusive, mas ele fumava muito e ele só conseguiu, ele faleceu, inclusive, com câncer de pulmão, e ele só conseguiu refletir sobre a necessidade de parar de fumar quando ele estava num processo quase que terminal, mas ele conseguiu, mesmo lá no seu processo terminal. Mas ele disse ao médico naquela oportunidade, ele apontou, fez o movimento na boca e disse: nunca mais eu vou fazer uso disto, porque eu já sei que isso não é bom para mim. Na verdade, ele só reconheceu naquele momento, não importa, mas reconheceu. Até aí, dedinhos, tudo ok, gente? Então, fica claro que as nossas relações, elas perpassam por esses níveis. Só que agora eu gostaria de convidá-los a desdobrar esse quadro nesses níveis que estão no centro, a partir do pensar, do desejar e do prazer humanos. E o que está vinculado a isto nas dimensões nossas, individuais, como seres humanos, na sociedade e no mundo. Como é que nós espelhamos isto naturalmente, tá? No ser humano, naturalmente, nós temos medo, culpa e apego são ocorrências que fazem parte da nossa estrutura nesse planeta Terra, tá? Medo este que está atrelado ao pensar, porque é quando eu dou nome àquilo que eu estou sentindo, é que eu posso caracterizar, por exemplo, o medo. Então, naturalmente, o ser humano tem medo. Tem um lado bom do medo. Qual o lado bom do medo? É quando este medo é utilizado de forma moderada. Então, a expressão moderada do medo me leva a ter prudência. Eu não vou me jogar do 10º andar. Eu não vou, por exemplo, botar meu pé onde eu não consigo alcançar, seja nos negócios, nas finanças, nos investimentos, onde quer que seja. Se eu estou com medo de algo, eu paro para ponderar. Pronto. Então, esse medo moderado, legal. Porém, o medo não moderado chega a levar você a se suicidar. Chega a levar você a perder a esperança de seguir a vida, porque você percebe o medo lhe dominando a ponto de tomar conta de você e ser maior do que você. Então, quando você permite que o medo seja maior do que você, você perde controle do seu próprio ser. E aí você fica sem a liberdade de escolha. Você foi escolhida. Seu medo, você permitiu que ele fosse maior do que você. E não raro, as pessoas que se suicidaram e deixaram cartas, registros, eles anunciam mesmo um medo de encarar os problemas, um medo de encarar a vida, um medo de superar os desafios, um medo de etc. Tá? Quais são as evidências disto na sociedade? O que acontece? Pessoas com medo, e aí é medo de perder emprego, medo de perder o status, medo de perder a condição que você já alcançou na sua atividade profissional, nos seus vínculos sociais. O que acaba acontecendo e gerando na sociedade? A corrupção, que é a ação de corromper, é romper o real. E aí, não raro, por conta disto, medo de perder emprego, você vende até a sua alma. Tem gente que vende sua alma, com medo de perder aquela condição, aquele status, aquilo que já conseguiu adquirir, entende? Só que pensemos juntos, várias sociedades corruptas e vivendo disto,
o que é que nós geramos e acontece com repercussão no mundo, o que nós chamamos de colonização. Está dando para visualizar aí a imagem toda? Colonização? Porque ok. Colonização. O que significa isto? Nós temos no mundo países mais desenvolvidos colonizando os países menos desenvolvidos. Eu tenho empresas multinacionais, internacionais dominando as empresas nacionais ou as microempresas e assim sucessivamente. E assim acontece no mundo. Hoje estamos sendo colonizados pelos chineses, não? Vejamos se não. Tudo made in China. Os princípios, os valores vão sendo disseminados e vão sendo incorporados, quer consciente, quer inconscientemente. Vamos agora para a segunda escala de aprofundamento, que ainda é natural do ser humano, como eu disse, além do medo, é natural do ser humano a culpa. A culpa, no sentido moderado, ela é super legal. Por quê? Porque ela gera responsabilidade. Então, eu me sentindo culpado porque eu não estou dando atenção devida, como disse Luiz, eu repeti, enfatizando, se eu estou me sentindo culpado porque eu não estou conseguindo dar atenção por igual à minha vida pessoal, profissional e espiritual nos 33,3% que eu falei, lembra disso, do tripé que não está equilibrado? Ufa! Se eu estou me culpando porque eu não estou cuidando bem disto, ó a culpa moderada legal, eu vou agora me tornar mais responsável, vou ficar, como disse Luiz, mais presente com o estado de atenção aqui agora, sem olhar o chat de Vitor, aqui totalmente atento, vou ficar mais responsável a ponto de fazer cumprir isto melhor. Se eu me sinto assim, ótimo, serve para tudo. Culpado comigo mesmo, culpado com os vínculos da minha família, com o meu compromisso familiar, culpado na minha atividade profissional, moderadamente responsabilidade. Porém, a culpa não moderada chega a você cometer homicídio. Então, o ápice da culpa não moderada faz você matar seu semelhante. Porque se eu me sinto culpado, não moderadamente, por não oferecer à minha família aquela condição que eu vejo o meu patrão tendo, aquela condição que eu vejo de uma ceia de Natal, que eu não, nas novelas estão lá expostas, aquelas ceias maravilhosas, eu não posso oferecer. Se eu vejo aqueles réveillons e as festas suntuosas do bacalhau da Semana Santa e eu não posso comprar o bacalhau, eu chego a matar meu semelhante para conseguir, seja pelo roubo, o dinheiro equivalente para oferecer à minha família aquilo que eu desejo, porque eu vejo e quero igual para mim. E aí eu fico naquele movimento de querer, por me sentir culpado, exageradamente oferecer exatamente aquilo que eu vejo o outro, mas o outro é o outro e eu sou eu. O que que acontece no âmbito da sociedade? Se eu vivo nesse devir entre o que eu sou e o que eu gostaria, quem eu gostaria de ser, entre o que eu tenho e o que eu gostaria de ter, eu acabo gerando na sociedade o que se chama violência. É um devir. O tempo inteiro eu insatisfeito com o que tenho, com o que sou, e fico sempre me espelhando naquilo que deveria ser de acordo com a vida do outro, mas a vida do outro é do outro. A minha vida é a minha vida. E eu preciso trabalhar e elaborar a partir do que eu tenho, que, por sinal, tenho tudo dentro de mim. Pois bem, muitas vezes se acha que a violência começa nos tanques de guerra ou no armamento bélico lá fora. Mas a violência, ela se principia em cada um de nós. Portanto, já vimos que a origem é natural, é dentro do ser humano, é dentro de nós. Então, a violência começa em nós próprios. O que acontece no mundo se eu tenho várias sociedades violentas? No mundo, por consequência, já sabemos, guerra. É inevitável, é guerra. E no terceiro plano, que também é natural do ser humano, como eu falei, além do medo e da culpa, também é natural do ser humano a dimensão do apego. O apego moderado, ótimo. Por quê? Porque ele gera compromisso. E eu apegada, por exemplo, aqui em casa com minha família, com meus amigos, aqui com minha família, eu tenho um compromisso. Já gerei um compromisso. Quando acabar a live hoje, eu vou sair com eles, vou assistir aqui. Sair é ótimo, viu? A gente vai para a televisão, assistir uma série super legal que está passando, e eu vou fazer pipoca, entendeu? Então, gera um compromisso com eles, com o vínculo. Está todo mundo me esperando, já, já.
depois de meia-noite, que a gente já sabe. Então, ótimo. Aprendi a fazer um café, o melhor café da Bahia. Eu pego lá de Piatã, que é a cidade que tem o melhor café da Bahia, faço um café maravilhoso. Meu marido disse que meu café é o melhor. Não é à toa, vamos fazer 30 anos de casado, dia 28 de julho. Então, demonstração de qual o lado legal do compromisso, do apego que gera esse compromisso, né? Nessa dimensão moderada. Fantástico. Porém, o apego não moderado chega a gerar a maior crise que nós podemos ter de demonstração, que é o genocídio. Porque o genocídio é aquele ato de você matar uma humanidade. É de você chegar a matar por apego às suas ideologias, apego às partes, como disse nosso amigo Luiz. O mundo está dividido, fragmentado pelas fronteiras, seja pelas línguas, seja pela política, pelos partidos. A palavra partido já diz, está partido. E nós estamos precisando ter visão de totalidade, de integralidade, sob pena de nós apegados às nossas ideias, aos nossos ideais, como Hitler, que o ideal dele era de ter uma raça pura e dominar o mundo, chegar a matar tanta gente, entende? Então, a atenção nossa tem que ser, por demais, aguçada, sob pena de nós produzirmos isto. Essa dimensão do apego que está atrelada ao prazer humano, na sociedade, acaba gerando o que nós temos assistido hoje, sem tanta dificuldade, que é a questão da volúpia. Nós estamos vivendo uma era social em que tudo está sendo norteado pelo prazer. Volúpia significa festa dos prazeres. E festa dos prazeres não é só na dimensão sexual, não. É na dimensão de busca do prazer em qualquer dimensão. Porque lhe dá prazer querer dominar uma nação. Lhe dá prazer querer ver as pessoas aos seus pés, lhe rendendo, seja homenagens, lhe cultuando algo que equivale, entende isso? E no campo do mundo, se eu tenho várias, sem contar na volúpia vinculada sim à questão dos apelos sensuais, sexuais, em que isso nos preocupa e nos chama atenção desde então, o fato de nossas crianças e adolescentes estarem engravidando muito cedo. Elas estão engravidando cada vez mais cedo, inclusive, por isto, por esse excesso de busca do prazer que está exacerbado, seja pela mídia, pela moda, pela televisão, pelas novelas, pelos filmes, pelos jogos, pelos videogames, pela música, tudo aflorando fora do tempo do desenvolvimento natural dos nossos adolescentes e, obviamente, acabam ativando a dimensão do ato sexual antes do momento. Resumindo, muitas das nossas crianças, que não são nem adolescentes, engravidando aos 9 anos de idade. O que é que significa isso? Se o nosso corpo se desenvolve até 21 anos, portanto, se eu engravido antes dos meus 21 anos de idade, eu vou interromper fluxo de desenvolvimento corpóreo do meu corpo. Eu estou falando só de corpo, sem os outros elementos, tá certo? E na dimensão do mundo, várias sociedades vivendo a volúpia, nós temos no mundo o que chamamos promiscuidade. Então, um mundo promíscuo, com carência de identidade, e em nome dele, do prazer, tudo pode irrestritamente. Daí cabe-nos a reflexão. Esses são os frutos que nós estamos conseguindo ver, que nosso irmão Luiz chama das dores da sociedade, nós chamamos das 12 escolas. São 12 escolas, entende? Medo, culpa e apego, suicídio, homicídio, genocídio, corrupção, violência, volúpia, colonização, guerra, promiscuidade. São 12 escolas. E aí nós queremos aprofundar. E em relação ao medo, quais são as ações que eu posso fazer para conter o medo? Despertar a minha vontade. Eu preciso ter uma vontade para suplantar este medo e não deixar ele me sucumbir a ponto de me matar. Quais são as ações para minimizar o medo? Eu preciso fazer terapias, sejam da pedagogia, da psicologia, da psiquiatria. Eu preciso fazer uso disto, senão o medo toma conta de mim e faz o que não deve. E quais são as ações para extinguir o medo dentro de mim? Simples, foi dito por um dos nossos irmãos, autoconhecimento. Porque quem não conhece a si mesmo,
obviamente, no dia a dia das relações vai sair tudo de dentro, o que presta e o que não presta. Mas saindo o que não presta, faz o que não deve. E as consequências, às vezes, são irrecuperáveis nessa existência. Entende? Passando, agora vou ser um pouquinho mais rápido que meu tempo já foi. Na dimensão da culpa. Oh, Joãozinho apareceu. Quais são as ações para conter a culpa? Vamos lá. Despertar minha consciência. Porque se eu tiver consciência, eu vou ter condições de fazer escolhas no meu dia a dia a ponto de não ser alvo fácil de ceder aos conflitos do devir da vida. Simplesmente eu vou compreender por que eu estou vivendo aquilo, vou imprimir energia para fazer o que eu devo fazer para sustentar a minha família, para fazer e buscar um melhor emprego e algo que equivalha. Quais são as ações para minimizar a culpa dentro de mim? Terapias, faltou um aí, da pedagogia, da psicologia ou da psiquiatria. E qual a ação para extinguir a culpa em mim? Autoconhecimento. Olha como vamos chegar tudo em autoconhecimento. Vejamos. E quais são as ações para contenção do apego em mim? Despertar a ciência. O que é a ciência? É a capacidade de realizar a altura do que a consciência pede, entende? Porque Edgar Morin, um autor famoso, reconhecido no mundo, ele já diz: fazer ciência sem consciência fragmenta o corpo físico e deforma a alma humana. Fazer ciência sem consciência são ambos mutilantes e mutiladores. Então, para suplantar, para conter a dimensão desse apego que chega a me fazer levar a matar a humanidade, ciência, despertar essa condição em nós. Para minimizar, pedagogia, psicologia e psiquiatria. E para extinguir, como dissemos, autoconhecimento. Para essas 3 escolas, as suas respectivas ações. Na sociedade, como conter a corrupção? Simples. Conter a corrupção? Lei anticorrupção. Todo mundo deveria ler. Não vai dar tempo mais agora falar dela, mas anota o número aí, depois vocês pesquisam. Preciso ler para conter ela em mim, ver os efeitos dela. Como ação de minimizar a corrupção? Observatório Social do Brasil dá várias dicas, como eu posso agir de forma mais compartilhada, integrada, sem precisar estar passando por cima do meu semelhante, sem precisar estar puxando o tapete e falando mal do outro para me sobressair, me destacar. E qual ação para extinguir a corrupção? Autoconhecimento. Agora vamos para a violência. Como conter a violência? Simples. Lei de Segurança Nacional. Estudemos, aprofundemos também, além da lei de anticorrupção, lei de segurança nacional. Como minimizar a violência? Nós vamos trabalhar com, aí a Fé Consegue, a federação, que aí também vocês podem dar uma pesquisada, do Conselho de Segurança, que tem todos os indicativos de como fazer para minimizar a violência. Como extinguir a violência? Autoconhecimento. Olha onde voltamos. Autoconhecimento. Volúpia. Como conter a volúpia? Simples. Código Penal Brasileiro. Temos Lei Maria da Penha, já temos muito material para dizer como se contém a questão da volúpia. Ações para minimizar. AIDS. AIDS vem para isso. Epa, precisa ter um freio. Aí vem um freio para chacoalhar a nossa forma de lidar com esta busca exagerada pelo prazer. Ação de extinção, autoconhecimento. Vamos lá. Colonização. Como conter a colonização? Simples. Tratados diplomáticos internacionais. Eis o papel que a ONU deveria trabalhar intensissimamente para minimizar emancipação política e econômica, para não ter tanta colonização e para extinguir democracia. Vamos lá. Na dimensão da guerra. Qual a ação para conter a guerra? Para conter a guerra, também tratados diplomáticos internacionais. Para minimizar a guerra, também emancipação política e econômica. E para extinguir, democracia. Com ela, vamos extinguir guerra. Promiscuidade. Para conter promiscuidade, AIDS. Para minimizar educação. E para extinguir autoconhecimento. Daí, nós chegamos numa síntese. O autoconhecimento, ele se apresenta como... Deixa eu só parar aqui o compartilhamento e voltar aqui para nós. O autoconhecimento, portanto, se apresenta como meio de
extinção de todas as evidências das grandes dores da humanidade a partir do ser humano, melhor, do ser humano, da sociedade e do mundo. E o autoconhecimento nada mais é do que a expressão última da consciência. Portanto, quanto mais eu desenvolvo, desperto, construo minha consciência, mais eu me autoconheço. E quanto mais eu me autoconheço, mais eu expando minha consciência, expando minha percepção sobre o todo que sou, sobre a minha conexão com o todo que me constitui e com condições de ter um viver mais equilibrado, portanto, menos conflituoso. Eis que a consciência nos convida a lembrarmos que ela representa aquela equação que não deixa resto. Quiçá, meus irmãos, possamos viver uma vida assim, sem deixar resto, sem deixar arestas, sem deixar conflito, sem produzir isto a partir de nós, entende? Porque o mundo está carente de uma nova qualidade de ser humano, de uma nova geração, de um novo ser, de um ente consciente. Façamos então a nossa parte, cada um a partir de nós, com a dimensão da totalidade. Muito obrigada a todos. Consegui acabar antes de meia-noite, gente, mas a palavra está franqueada.